Pessoal, estou gravando essa videoaula para falar do tema da quarta semana do volume do volume 7 dos PETs, né? Para o sétimo ano, a gente está falando sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil, né? Os biomas aí e as características deles. E essa semana a gente vai falar sobre mais três tipos, né, de domínios morfoclimáticos. Semana passada a gente falou sobre alguns, agora a gente vai dar continuidade. Então, começando aí, vamos falar do domínio das araucárias, né? As araucárias, elas são localizadas, né, nas áreas de clima subtropical ou tropical de altitude, ou seja, clima mais frio, né? As araucárias estão situadas na região sul do Brasil ou em alguns lugares, até aqui na região sudeste, de maior altitude. Por quê? Porque ele é um tipo de domínio morfoclimático, um tipo de bioma, de vegetação, que se adapta a esse tipo de clima, um clima mais frio. No caso do clima subtropical, ela ainda tem uma outra adaptação, porque o clima subtropical é um clima um pouco parecido com o clima temperado. E a vegetação, quando ela está em clima temperado, ela é óbvio que o subtropical não chega a ser o clima temperado, então não é exatamente igual, é um pouco parecido. Ela tem que se adaptar, por exemplo, às quatro estações bem definidas. Há um verão mais intenso e um inverno também mais intenso. E aí, por exemplo, nas estações de transição, que é outono e primavera, ela vai ter que se adaptar à chegada do verão ou à chegada do inverno. No outono, que é para a chegada do inverno, elas tendem a cair suas folhas, suas flores, para se adaptar ao inverno mais rigoroso. Já na primavera, que é uma estação de transição para o verão, elas vão voltar a florir, voltar a ter folhas, né? Vão florir e ter folhas para se adaptar ao verão mais intenso que se chega. Então elas têm que se adaptar a essa característica de quatro estações mais bem definidas. É óbvio que o subtropical não chega a ser o temperado, de ser essas quatro estações tão bem definidas como no temperado, mas é bem parecido. E tem a questão do clima mais frio, que esse tipo de vegetação, esse tipo de domínio, ele se adapta, né? Quais são os tipos de vegetação das araucárias? Os pinheiros, né? Pinheiro do Paraná, a erva, mate e embuia, entre outros, né? Inclusive na nossa região a gente vê um pouco de araucária, né? Ela consegue até se adaptar um pouco mais à nossa região. Continuando em falar sobre o domínio do campo. Os domínios de campos, ou os pampas, né, que é os pampas gaúchos, no Brasil eles restringem a só um estado, só uma região, que vai ser no Rio Grande do Sul, né? Mas ele vai se estender para Argentina, Uruguai também. Mas no Brasil é o Rio Grande do Sul que tem esse domínio morfoclimático, que é um domínio de clima subtropical, ou seja, se adapta àquelas características que eu falei que a araucária se adapta. Os campos mais ainda, porque ele está no Rio Grande do Sul, então ele está sobre um regime só de de clima subtropical mesmo, um clima mais frio, que inclusive chega, por exemplo, no inverno, ele pode estar coberto por neve, né, todo coberto por gelo, geada. Então é um domínio que tem que se adaptar a esse tipo de clima, esse tipo de característica climática da região onde que ele se situa. E qual a característica dos campos? Os campos eles estão sobre relevos planos, são grandes relevos aplanados, então os campos vão ter gramíneas, poucos arbustos, né, um pouco parecido com o cerrado, né, mas mais gramíneas ainda. Tem essa característica de ter bastante gramíneas e está sobre essas áreas de mais planícies, mais planos. Óbvio, vai ter alguns morros. Vocês podem observar, por exemplo, a imagem que mostra os campos aí, mostrando isso, né? Que tem uns morros, algumas ondulações, mas é algo mais plano, né? E ele é muito propício, os campos, é muito propício para atividade pecuarista e é muito usado, inclusive. O Rio Grande do Sul tem essa característica e aproveita desse domínio morfoclimático desse bioma para exercer essa atividade, que modifica, degrada um pouco, né, obviamente, esse domínio morfoclimático e esse bioma.
E aí, por último, nessa semana a gente vai falar sobre as áreas de transição, né? As áreas de transição, eu já falei com vocês, elas vão ser áreas de contato entre domínios, entre dois ou mais domínios morfoclimáticos. Aqui cita três, mas vão ter várias outras. Aqui cita, assim, características de três. Fala sobre o Pantanal, que é localizado no centro-oeste, né, brasileiro, em terrenos de planícies, né? Ele é sazonalmente inundado e em outras épocas do ano ele vai estar seco, né? Então ele vai ter essa transição. As matas de cocais, que são localizadas na sub-região nordeste, né? Ela também vai ter essa característica de abranger climas diferentes e vai ter essa transição, né? A vegetação litorânea, que ela tem um aspecto de mudança, né? De uma vegetação que é toda caracterizada e influenciada pelo mar, né? Pelo oceano, né? Passa mais para uma vegetação influenciada pelo continente, não influenciada pelo mar, e vai então ter essa diferenciação. Só que tem áreas de transição entre outros biomas. Em todos os biomas que a gente conheceu, todos esses domínios morfoclimáticos que a gente conhece, na divisa, né, ou na extensão de um para com o outro, vai ter área de transição, pessoal. Não é uma coisa que tá aqui um domínio morfoclimático, do outro lá já vai ter o outro domínio morfoclimático totalmente diferente. Não, óbvio que não. Vai ter um espaço de mudança. Inclusive, a nossa região se enquadra dentro de uma região de transição. A gente está na transição dos mares de morro, né, da Mata Atlântica, né, para o Cerrado. A gente está nessa transição. Na nossa cidade, a gente observa bioma, vegetação de cerrado e de mares de morro e de floresta de Mata Atlântica. Em termos de relevo, por exemplo, nossa região é muito mais mares de morro, né? Vai ter poucos planícies cerrado, mas a gente já tem cerrado aqui em termos de vegetação. Então a gente está numa área de transição. E isso vai acontecer em todos os domínios morfoclimáticos. Onde há a transição de um domínio morfoclimático para o outro, vai haver área de transição. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? Não, ela vai acontecer aos poucos e nessas regiões vai se ter essas áreas de transição, ok? Então, esses foram os três domínios, né? Dois domínios e áreas de transição que a gente falou nessa semana, ok, pessoal?